Nós conversamos a partir de agora com o cientista político Bernardo Santoro, a quem eu agradeço demais pela participação. Bernardo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. Um grande abraço e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Perfeito. Para começar, Bernardo, queria pedir naturalmente a sua avaliação sobre a aprovação desse projeto por parte da Câmara Federal, que propõe, inclusive, criminalizar a discriminação de pessoas chamadas de politicamente expostas, como políticos, os ministros do Poder Judiciário, também servidores com cargos comissionados. Faz sentido para você? É recomendável uma legislação desse tipo? Ou dá para entender que eles estariam legislando em causa própria? Fica muito evidente para a população em geral, é até uma questão de senso comum, que é um caso de legislação em causa própria. E é particularmente interessante se ver que eles trabalham todo um tipo penal novo, né? Eles fazem uma qualificadora específica para políticos, né? Na verdade, pessoas politicamente expostas. Então, eles estão ampliando também o próprio conceito de pessoas politicamente expostas, e aí a gente trabalha uma ideia, primeiro, muito difícil, que é a questão do princípio da isonomia que está na Constituição brasileira, e o princípio da isonomia que está na Constituição é muito claro no sentido de que todos devem ser tratados iguais, sempre, claro, desiguais na medida da sua desigualdade, mas, de uma forma geral, iguais, principalmente iguais perante a lei, principalmente iguais perante a legislação penal. E não é isso que ocorre nessa questão da pessoa politicamente exposta. A própria ideia de pessoa politicamente exposta, ela é criada, na verdade, como um desfavor ao político, né? Primeiramente, lá para 2012, que essa ideia de pessoa politicamente exposta começou a ser aplicada até de maneira não legal e sim infralegal, ou seja, através de legislações inferiores à lei, através de resoluções, etc. e tal, de órgãos específicos, principalmente os órgãos de investigação, e esses órgãos usavam esse conceito de pessoas politicamente expostas até, de certa forma, para driblar aqueles conceitos que estão na Constituição, que são muito importantes, de sigilo fiscal, de uma série de sigilos, isso é relativizado, e aí vem agora o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, e trabalha a ideia de pessoa politicamente exposta, não para investigação, não para um maior rigor na hora do compliance em cima dessas pessoas, mas sim para um privilégio. Na verdade, o privilégio dessa qualificadora, onde pessoas, por serem politicamente expostas, teriam um privilégio na hora de sofrer injúria. Ora, se já tem um tipo penal de injúria que é aplicado a todas as pessoas, por que criar essa qualificadora para políticos, né? No momento em que efetivamente ocorrer um crime de injúria para essa parte da população, essa parte da população será protegida deve ser protegida pela mesma lei que abarca todas as pessoas, e não com uma qualificadora específica trazendo medo para que a população que é fiscalizadora desse político, e mais do que isso, né, o político ele deve a esse cidadão o seu trabalho, então na verdade o patrão é a pessoa comum. O patrão agora está sendo coagido a não fiscalizar e a não cobrar aquele a quem serve a ele. Então está tudo errado, acho que ocorre aí uma grande confusão, e o uso de uma ideia que a princípio deveria ser uma ideia para fiscalizar o político, sendo usado como meio de privilégio. Isso é muito errado. Muito boa defesa. Nosso arcabouço jurídico já abarcaria eventuais crimes envolvendo políticos ou essas pessoas politicamente expostas. Muito bom. Agora, Bernardo, esse projeto é de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil, do Rio de Janeiro. Ela é filha do deputado federal cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E a proposta foi muito criticada pela rapidez da tramitação e votação. Vários veículos chamaram, inclusive, de votação relâmpago, ou aprovaram ao apagar das luzes, na madrugada, coisas do tipo. São detalhes, ingredientes que podem dar alguma sinalização? Faltou transparência, faltou debate?
faltou, e infelizmente tem se tornado cada vez mais uma regra dentro do parlamento, essa questão do regime de urgência. O regime de urgência ele tem que ser usado sempre de modo excepcional e não como regra. Quando você tem o debate natural no processo legislativo de criação dessa lei, você tem que ter um debate aprofundado, conceito a conceito, aí você tem uma audiência pública, tem consulta pública, aí a sociedade civil organizada entra no debate, se organiza, vai para a comissão debater, aí você chama o técnico que é especialista na área de compliance. Por exemplo, a gente está falando, na verdade, de compliance aqui, né? De compliance em empresas, e você não tem especialistas em compliance debatendo essa questão. Então, como é que você trabalha a elaboração de uma lei dentro de um processo legislativo e você não traz audiência pública, não faz uma audiência pública para que os técnicos, os especialistas no tema possam efetivamente trazer as contribuições necessárias para que haja melhoria. E aí acontece o que aconteceu, por exemplo, na noite de ontem, em que, por conta de uma pressão popular e da pressão de líderes partidários inconformados com o modo como a coisa aconteceu, fazem uma pressão em cima do relator, e aí o relator tira do seu bel prazer algumas das mais absurdas tipificações que eram apresentadas no projeto, mas deixam outras, e aí fica uma coisa meio que achismo. Não, por parte principalmente do relator. O relator acha que uma coisa é razoável, acha que outra coisa não é razoável, e aí, ao invés de nós termos uma questão institucional sendo vista e sendo respeitada, com a audiência pública, com a participação da sociedade, você tem achismos de pessoas que detêm o poder em nome do povo, mas que não respeitam a participação do povo na elaboração e construção dessa legislação. Isso também é muito errado e, obviamente, que está ocorrendo nesse momento, mas já não é de hoje, um abuso a essa figura do regime de urgência, que só pode e deve ser usada em questões muito específicas, quando realmente existir um interesse público no regime de urgência e na aprovação em urgência de determinada matéria legislativa. Bernardo, se me permite, segundo esse projeto, são consideradas discriminações acusar políticos por condutas que viraram caso de justiça, mas ainda não foram julgadas. Negar emprego em empresa privada por associação política, negar abertura de conta bancária, entre outros, e familiares e eventuais colaboradores ligados aos políticos também estão incluídos nesse projeto de lei. Pois bem, ao aprovar um texto como esse, os deputados, tentando trazer a discussão para o dia a dia da população, da sociedade, os deputados ou a classe política, eles acabam passando que tipo de recado para a sociedade, para o trabalhador, para o cidadão comum? De novo, a gente entra na questão do privilégio, né? As pessoas ficam com a sensação de que foi uma legislação criada para privilegiar essa casta específica de pessoas. Agora, se a gente for para pensar, o modo como essa legislação foi feita e a amplitude que foi dada ao conceito de pessoa politicamente exposta chega às raias da loucura. Hoje, eu estava até dando uma olhada antes do programa, eu estava dando uma olhada na atual lista de pessoas politicamente expostas, já tem quase 100 mil pessoas no rol da COAF. Então, assim, com essa ampliação, inclusive ampliação para pessoas jurídicas, né? Ou seja, pessoas jurídicas que têm participação de deputados, parentes de deputados, a gente está falando aqui de um potencial de milhões e milhões de pessoas estarem sendo abarcadas por essa lei. E aí, na verdade, vai chegar num momento em que, se a gente for fazer cruzamento de pessoas que têm relação com parentes de um sujeito que... e aí também não só a questão dessas pessoas que são mais vidraça dentro do processo político, como, por exemplo, um deputado, um senador, um presidente, mas também ministros, até mesmo presidentes de partido. Aí você imagina presidente
presidente de um partido de uma cidadezinha de 10 mil habitantes, o tesoureiro de uma cidadezinha de 10 mil habitantes, aí você vai ter uma rede gigantesca de pessoas que vão ser abarcadas por essa lei, você tem, sei lá, vai ter 25, 30% das pessoas no Brasil são pessoas politicamente expostas, isso chega às raias do absurdo, né? Então você tem realmente um cenário bizarro em que você tem uma clara tentativa de criar uma caixa de privilegiados, mas o modo como a coisa ocorreu foi de tal forma que você vai ter 30%, 40%, 50% da população, no final das contas, abarcadas por esse privilégio. Então, assim, você tem realmente uma legislação tecnicamente ruim, ela não é só moralmente ruim, ela é tecnicamente ruim. E é uma legislação tecnicamente ruim que sai da casa legislativa tecnicamente ruim exatamente porque não respeitou o processo legislativo natural, que precisa ser tomado ao pé da letra exatamente para impedir esse tipo de coisa de acontecer. Pois bem, diante dessas repercussões negativas, muitas manifestações e críticas, eu apresentei um programa no início da noite e acompanhei um chat ao vivo e as pessoas criticando demais, muitos usando inclusive a palavra vergonha, se referindo à aprovação por parte da Câmara dos Deputados. Mas eu queria chamar a atenção porque esse texto terá de passar pela apreciação dos senadores. O Senado também terá de apreciar, aprovar ou não. E eu queria trazer rapidamente a aspas do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ele disse: eu não conheço esse texto, eu não sabia sequer da existência desse projeto, mas aprovado na Câmara, quando chegar ao Senado nós vamos conhecer o texto, identificar por quais comissões ele deve passar, mas eu não conheço, então não posso opinar. O Senado também não é interessado na aprovação dessa proposta? Dá para fazer algum tipo de projeção? O Senado deve ratificar ou retificar? Então, eu acho que o Senado vai acabar retificando. A ordem natural das coisas é o Senado, como sendo a Câmara Alta dentro do processo legislativo, o Senado já foi construído dentro da ideia dos pais fundadores americanos, exatamente dentro do contexto de pessoas mais velhas, com mais sabedoria, exatamente para poder fazer essa revisão com mais calma, com mais prudência. Então, a lógica do bicameralismo e especialmente do papel do Senado é exatamente trazer mais prudência ao processo legislativo. Às vezes não acontece, mas a ideia é exatamente essa. É por isso, inclusive, que para você poder ser senador, você tem que ter no mínimo 35 anos. É para criar uma casa mais prudente. E eu acho que o Senado vai ser mais prudente nesse processo. Já há esse indicativo por parte do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, falou: não conheço esse processo, esse projeto, eu tenho que dar uma lida. Ele já indicou que não vai fazer em regime de urgência, então eu imagino que agora esse processo legislativo que eu comentei há pouco vai acontecer, vai ter audiência pública, o texto vai ser qualificado, certos absurdos vão ser retirados. Então, dentro da pergunta e respondendo de maneira reta, se esse texto vai ser ratificado ou retificado, eu acho que ele vai ser retificado. Tá certo, eu quero agradecer demais a sua participação, a colaboração. É um tema sensível, a gente vai seguir em contato, porque terá, claro, apreciação por parte do Senado Federal, mas eu quero mais uma vez agradecer a participação do cientista político Bernardo Santoro aqui na programação da Jovem Pan News. Boa noite a você e, por favor, volte mais vezes aqui aos programas e telejornais da Jovem Pan. É sempre um prazer retornar a essa querida casa. Um grande abraço a todos os telespectadores e a você também. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima.